Olá, queridas, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho para meditar na palavra do Senhor. Podemos fazer o nosso culto particular, pessoal, e assim estar em comunhão com o nosso Deus. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 2, versículo 22 até o 40. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 22 até o 40. Tá? Leia o texto aí na sua casa. Ele nos fala sobre o momento onde Jesus ele é levado até o templo para ser apresentado. Começa assim, falando que quando chegou lá os dias é, preconizados pela lei de Moisés, obedecendo a lei de Moisés, José e Maria levam o menino Jesus que tinha nascido até o templo. Eles oferecem ao Senhor conforme Deus tinha ordenado através de Moisés. Isso já nos mostra, em primeiro lugar, o coração de Maria e de José como servos obedientes à lei de Deus. Nos mostra também que eles não olham e dizem assim: ah, Jesus é o Filho de Deus, ele não precisa cumprir a lei, está acima da lei. Não. Jesus também cumpre a lei. Isso vai aparecer diversas vezes. Quando, por exemplo, Jesus vai ser batizado por João Batista, e João Batista diz: como eu posso te batizar? Ele vai dizer: não, cabe a mim cumprir toda a lei. Então, apesar do batismo de João Batista não ser a lei de Moisés, o princípio que estava por trás do batismo, que era o arrependimento, estava ligado exatamente com a ideia que vem desde a lei. Agora, aqui, um outro exemplo, que é o que está no nosso texto, dele sendo apresentado no templo. Jesus não vem para abandonar a lei ou dizer a lei não serve para nada. Não, pelo contrário. Ele vem para cumprir a lei como um homem perfeito. A sua vida, desde quando ele é ainda um bebê, mostra esse cumprimento perfeito da lei e nos coloca como um parâmetro para nós, para observarmos a sua vida. Ele é a justiça de Deus. E sendo justo, perfeito, desde o seu nascimento até a sua morte, ou sempre, essa justiça dele é colocada sobre nós. Então, todos nós podemos dizer que agora, em Cristo, cumprimos toda a lei, porque ele cumpriu toda a lei. E agora, unidos com Cristo, essa justiça dele é colocada sobre nós e nós entregamos a ele o nosso pecado. Então, é essa troca que acontece aqui e que nós vemos um elemento disso, ele sendo levado para cumprir a lei de Deus estabelecida desde Moisés. Quando ele chega ao templo, duas ocasiões vão acontecer aqui, ou dois encontros. O primeiro com um homem chamado Simeão. E Simeão diz o texto que havia sido revelado pelo Espírito Santo que antes de morrer ele veria o Messias, o Cristo do Senhor. Está lá no versículo 26. Ele chega ao templo, ele encontra Jesus, encontra com os pais de Jesus, né? Maria e José. Ele se vê com Jesus, ele toma o menino nos braços, ele louva o Senhor e faz um daqueles cânticos belíssimos que nós temos na Escritura, os meus olhos, a partir do versículo 29, que o Senhor, ó Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, aquela que preparaste ante a face de todos os povos, luz para os gentios e glória para Israel. Perceba que Simeão, ele condensa aqui nesse cântico. Primeiro, ele reconhece que Jesus é a salvação. Depois, ele diz que essa salvação foi preparada pelo Senhor, não é algo fortuito, não é fruto do acaso, não é fruto dos homens, mas é o Senhor quem traz salvação ao homem. Cristo é a nossa única salvação. E ela vem de Deus para nós, não de nós para Deus. Não somos nós que nos salvamos ao crer em Jesus. Ele que nos salva pelo seu sangue derramado na cruz e nos convence dos nossos pecados. Então nós cremos e aí somos salvos pela ação dele. E ele fala algo muito interessante no versículo 32. Cristo é tanto revelação aos gentios quanto glória para Israel. Ele não é exclusivo de um povo. Ele é para todos os homens de todos os povos, em todos os lugares, homens e mulheres, de todos os tipos. E ele é uma revelação para nós, porque estávamos obscurecidos em nossa mente. Então, os gentios não sabiam e não esperavam o Messias. Isso lhes é revelado para os judeus, para os israelitas, que sabiam. Agora, essa vinda de Cristo é algo glorioso, mas, obviamente, para aqueles que creem em Jesus, tanto gentios quanto judeus. Para esses é salvação,
revelação e glória. Mais para frente, no versículo 36, aparece uma outra personagem, uma profetisa chamada Ana, e isso está muito dentro do contexto de Lucas, a exaltar aqui uma mulher, chamando-a de profetisa. Ela também está ali, o texto diz que ela tem uma idade avançada, ela era viúva de quase 84 anos. É interessante o versículo 37, que diz que ela não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Ela se aproxima de Jesus e ela o adora, ela louva ao Senhor. Versículo 38, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, observe que Ana também olha o que está acontecendo, entende pelo Espírito Santo quem é aquele menino que está sendo apresentado, e ela glorifica o Senhor. Cristo é a redenção de Jerusalém, do seu povo. Ele é a redenção, aquele que nos redime. Redenção fala de comprar, de pagar o preço por alguém. Em geral, esse termo era usado ou para um escravo que era comprado, ou para alguém que tinha uma dívida muito grande e então era paga aquela dívida, ou por alguém que era um prisioneiro de guerra, então era pago um preço para que ele pudesse voltar para a sua pátria. Eram os três casos mais usuais para essa palavra redenção nessa época. Ana olha para Jesus e fala: Ele é a nossa redenção. Ele está pagando o preço por nós. É Ele quem vai pagar o nosso preço. O preço do nosso pecado é Cristo. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que Jesus é o homem perfeito que cumpriu toda a lei. Ele é a nossa salvação. Ele foi revelado a nós. Ele é a nossa glória. Ele é a nossa redenção. Que louvemos ao Senhor, que adoremos o Senhor. E o último versículo termina dizendo que ele crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Busquemos esse Senhor, adoremos esse Senhor, vivamos nesse Senhor e para esse Senhor, que a nossa vida possa refletir esse Cristo, que é a nossa salvação, a nossa redenção, que foi revelado a nós e que é a nossa glória. Amém.